bem-vindos ao canal do projeto Iniciando no CTG. Eu sou a Prof. Camila e hoje eu trouxe uma caixa mágica. Vocês acreditam em mágica? Eu espero que sim, porque aqui dentro dessa caixa tem muitos personagens. E com esses personagens a gente vai criar uma história. Vamos ver quais são os personagens de hoje? E dessa vez, os personagens são da lenda do Negrinho do Pastoreio. Vocês conhecem essa lenda? Quem já conhece, vai me ajudar a contar a história. E quem ainda não conhece, fica conosco e aprende um pouquinho mais. Há muitos anos atrás, aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, haviam muitas fazendas, e em uma delas havia um fazendeiro muito bravo, um homem muito malvado. Ele era dono de uma das maiores fazendas que havia aqui no nosso estado, e por este motivo, ele tinha vários escravos, e um deles era o Negrinho, um menino de 14 anos, que trabalhava e tinha que obedecer todas as ordens do patrão. E lembrem que o patrão era muito malvado. Ele tinha também um filho, que tinha mais ou menos a idade do Negrinho. E ele era tão malvado quanto o pai. Ele vivia fazendo sacanagem para todos os escravos da fazenda, para ver os escravos tristes e ele sempre feliz e observando tudo às escondidas. Como o patrão era um dos maiores fazendeiros da região, ele tinha muitos cavalos. E esses cavalos viviam soltos no pasto. Eles eram as maiores preciosidades do patrão. Ele tinha esses cavalos há muito tempo e ele fazia tudo de melhor para os cavalos. Um certo dia, o patrão viu que o dia estava lindo e decidiu chamar o escravo Negrinho e ordenou que ele levasse todos os cavalos para pastorear num campo bem distante, onde tinha um pasto bem verdinho para os cavalos aproveitarem o dia de sol. Então, o Negrinho pegou todos os cavalos, chamou eles e foi. Levou eles para o pasto. Os cavalos ficaram lá, aproveitando o dia de sol. E o Negrinho, cansado da viagem, acabou pegando no sono. Tinha um ventinho muito fresco e embaixo de uma árvore, o Negrinho acabou pegando no sono. O filho do patrão, malvado como de costume, ficou só observando toda aquela cena. Os cavalos soltos, pastoreando, e o Negrinho dormindo. E ele, como era muito malvado, decidiu assustar os cavalos para bem longe. E foi isso que ele fez. Quando os cavalos saíram, ele fugiu e voltou para a fazenda. Ao anoitecer, o Negrinho acordou, todo preocupado, e olhou de um lado, olhou do outro, procurou por todos os cantos, mas não encontrou nenhum dos cavalos. Procurou mais um pouquinho, e foi aí que ele encontrou 2 dos cavalos. Mas e os outros? Como ele ia contar para o patrão que ele havia perdido os cavalos? Pegou esses 2, levou até o patrão e, com muito medo, contou que ele havia perdido 2 dos cavalos e que um deles era o cavalo baio. O cavalo baio era o cavalo preferido do patrão. Ele era lindo, clarinho, a coisa mais querida. Ele estava sempre com o patrão
e foi um dos cavalos na qual seu filho havia aprendido a andar. O patrão ficou muito, mas muito brabo com toda essa história. Levou o negrinho até um palanque e lá o negrinho apanhou muito. Mas mesmo assim o patrão ordenou que ele trouxesse os cavalos perdidos. Isso já era noite. E o negrinho arrumou uns tocos de vela que tinha pela estância e partiu em busca dos cavalos. No escuro, ele olhou de um lado, ele olhou do outro, mas nada dos cavalos. E foi aí que ele voltou para a estância. Sabendo do que iria acontecer, sabia que o patrão estaria muito bravo com ele, mas ele não tinha para onde fugir. Quando ele foi se aproximando, o patrão já estava o esperando. Negrinho, aonde estão os cavalos? E o negrinho, com o olhar triste, nem respondeu nada. O patrão levou até o palanque e bateu nele até o pobrezinho cair, de tão cansado e machucado. O patrão, brabo e sem coração, mandou que os outros escravos largassem o negrinho em cima de um ninho de formigas. E entrou para dentro de casa, sem dar muita bola para o negrinho, que estava caído e chorando. Já era escuro, tarde da noite, e foi quando o negrinho, chorando, ouviu uma luz. Era Nossa Senhora, sua madrinha, que veio para abençoar. Junto com ela, veio os 2 cavalos que o negrinho havia perdido. A Nossa Senhora disse para o negrinho que por ele ter rezado e ter acendido uma vela, ela o amparou e trouxe os cavalos. Curou as feridas, limpou os machucados, e o negrinho estava bem, contente e muito agradecido pela Nossa Senhora. No dia seguinte, de manhã bem cedinho, quando o patrão a acordou, ele olhou na direção daquele formigueiro e viu o negrinho, a Nossa Senhora e todos os cavalos que ele havia perdido. Sem entender muita coisa, o patrão se arrependeu do que fez. Porque, diante de uma situação dessas, nada melhor do que conversar e buscar entender toda a situação. Ao pararmos para pensar na história, não foi o negrinho que perdeu os cavalos, foi o filho do próprio patrão, que assustou e espantou os cavalos para longe. O pobre negrinho sofreu os maus tratos do patrão sem ter culpa nenhuma. Mas a Nossa Senhora voltou e trouxe todos os cavalos perdidos. Ainda hoje, muitos fazendeiros contam que todas as vezes que eles perdem alguma coisa, por menor que seja, eles acendem uma vela e rezam para o negrinho e para Nossa Senhora. Tem gente que diz que volta e meia eles ainda encontram um negrinho pastoreando os cavalos. Eu nunca vi, mas eu prometo para vocês que se eu ver o negrinho, eu vou mandar um beijo de vocês para ele. E eu espero que vocês façam o mesmo. Quando vocês perderem alguma coisa, acendam uma vela para o negrinho e rezem para ele e para Nossa Senhora. Eu farei o mesmo. E agora, como atividade da semana, eu desafio vocês a escreverem uma nova versão da lenda do Negrinho do Pastoreio. Na verdade, vai ser uma história nossa,
E eu quero que nessa história o negrinho não sofra o que ele sofreu nas mãos do patrão. Eu espero ansiosamente para ver os vídeos ou as histórias de vocês. Um beijo, fiquem com Deus e bom final de semana. Até logo!